Fala minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a caminhada pela liberdade, liderada aí pelo parlamentar Nicolas Ferreira. Vamos falar aí sobre o que ela simboliza, o que ela significa, né? O que é um símbolo, qual a importância de um símbolo e por que isso não é um protesto, é mais que um protesto. Tá? São palavras do próprio Nicolas, né? Quando ele diz que essa caminhada simboliza um ato simbólico. Ele coloca, né, na carta aberta que ele faz, que ele publicou nas redes, né, ele diz que é um ato simbólico. Né? O que é isso? Né? O que é um símbolo aí, para que nós entendamos melhor o que o Nicolas se propõe. Tá? Bom, então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Tá bom? Vamos lá então. O que essa caminhada simboliza, né? Ele vai aí quase 300 quilômetros, né? Vamos colocar aí 300 quilômetros caminhando. Já tem 2 dias, né? Hoje, se não me engano, é o 3º dia. Isso começou na segunda-feira, né? Então hoje, quarta-feira, estou gravando e publicando esse vídeo. Já são 3 dias de caminhada. Bom, primeiro ela simboliza a esperança do povo brasileiro, tá? Um povo que sempre sofreu com governos que olham só o próprio interesse. Se você assistiu o documentário da Brasil Paralelo, o Teatro das Tesouras, você viu como que o Brasil nunca teve uma oposição de fato ao governo progressista, a governos realmente de esquerda, né? E governos que, de fato, usurpavam o poder. Sempre foi assim. De modo que a gente só teve, na realidade, a gente só teve um governo, né? 2, que na verdade é um só, que foi o Império, que realmente governou o povo. Mas essa história, ela é escondida do povo brasileiro. Né? Se você pergunta a essa geração atual, eu que sou professor, leciono no ensino médio, você pergunta quem foi a primeira mulher a governar o Brasil? Indubitavelmente, talvez até você que esteja assistindo pensa assim, foi Dilma Rousseff. Não, não foi. Né? A história nos é escondida, ela nos é negada. Tá? A primeira mulher a governar o Brasil foi Dona Leopoldina, princesa austríaca, né? Descendente dos Habsburgos, da família Habsburgo, né? Que era a família real da Áustria, né? Na capital em Viena. Tá? Por isso que a nossa bandeira é verde e amarela. Verde da família Bragança, né? Orleans e Bragança, portuguesa, da família portuguesa de Dom João VI, e amarela da família real austríaca. Tá? Por isso que a nossa bandeira é verde e amarela. O círculo ali, também na bandeira imperial, tinha a esfera milar, que era um símbolo das navegações, né, de Portugal. E aí na bandeira republicana foi substituída pela bola azul que nós conhecemos hoje. Na verdade, eles tentaram fazer uma bandeira verde e amarela com a estética americana, listrada de verde e amarelo, com o quadrado verde, com as estrelas, né, representando as províncias da época, mas foi rejeitado. Né? O povo não gostou e tal, deu aquela confusão toda, aí eles fizeram a bandeira atual na República. Tá? Então, a primeira mulher a governar o Brasil foi Dona Leopoldina, tá? A esposa de Dom Pedro I. Após a independência do Brasil, em 22, foi feito isso. E depois, e aí também, ninguém se pergunta, olha só aqui no Brasil é interessante, eu cresci estudando que em 1888 a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Por que ela assinou? Porque ela era a princesa regente naquele momento. A mãe dela era falecida, ela estava no governo que o pai dela estava ausente, Dom Pedro II. Tá? Então a hierarquia do império era esse, o imperador, a imperatriz e os príncipes, né, pela ordem de nascimento. Se não tinha homem, era a mulher mais velha que iria herdar. A princesa Isabel era a herdeira do trono brasileiro. Tá? Outra coisa também que nos é negado é a ciência de que a família real brasileira ela era abolicionista, ela não concordava, tanto que a princesa Isabel deixa uma carta, hoje a gente tem esse documento, dizendo, olha, eu entregaria 1000 impérios, que ela sabia que provavelmente eles iam ser até depostos. O pai dela não estava nem aí, o pai dela estava cansado do governo, né? Eu até entendo ele um pouco. Dom Pedro II, ele era um estudioso e tal, e ele achava o dia a dia da política muito chato, né? Até indigno às vezes. Eu não condeno muito ele não. Né? A gente sabe que as burocracias são realmente chatas. Elas não nos
nos eleva. A verdade é essa, né? É por isso que as pessoas ruins governam. Vou falar disso um pouquinho mais na frente. E aí, ela sabia que poderia vir consequências desastrosas até a queda do império. Tá? E ela fala, eu entregaria 1000 impérios para acabar com essa atrocidade, que é a escravidão. Tá? E aí, deu no que deu, o que ela previa mesmo. Tá? Mas o fato é que mulheres governaram o Brasil, governaram bem o Brasil. Tá? Marcelo, mas isso... eu faço um outro vídeo depois falando sobre governo feminino, essas coisas, né, diante do que a Bíblia nos ensina. Tá? Depois eu faço um vídeo sobre isso. Mas o fato é que a história nos é negada. Ok? Mas é interessante que a narrativa cola. Né? A narrativa de um povo oprimido, que um governo oprime. E todos os governos usam essa narrativa. Né? É um povo oprimido pelo capital e não sei o que. Isso cola. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Tá? Para nós entendermos, então, por que essa passeata ela representa o símbolo da esperança do povo brasileiro, vamos entender o que é o símbolo e vocês vão compreender melhor. O símbolo, gente, é uma representação de valores e crenças. Minha cola está aqui, tá? Por isso que eu estou olhando para a tela aqui. O símbolo é uma representação de valores e crenças. Então, quando você crê em algo, você representa aquilo. Os seus valores também são representados em suas ações. As nossas ações são simbólicas. Né? Os apologistas do cristianismo, né, holandeses, eles dizem que toda a vida do ser humano, isso eu estou me referindo a Herman Doiver e Abraham Kuyper, que toda a vida do ser humano é religiosa. Por quê? A gente representa nas nossas ações as nossas crenças, os nossos valores. Por isso que ele fala que toda a vida do ser humano é religiosa. Tá? Então, o símbolo é aquilo que representa as nossas crenças. É a vivência das nossas crenças. Não se trata de materialização, mas de representação, de vivência, de viver aquilo que nós cremos, de viver aquilo que nós temos como ordem da vida, como visão de mundo. Tá? É uma prática. Então o símbolo é uma prática. O exemplo disso mais claro dentro do cristianismo, inclusive, é a comunhão. É a ceia para o protestante, a ceia para o católico, a comunhão. Né? Você está vivenciando. Há uma diferença, né, para o protestante. A ceia é declaratória, para nós declaramos a comunhão que o Espírito Santo estabelece ao nos santificar. Né? Então nós bebemos o cálice, comemos o pão. Né? O cálice ali é o suco de uva para a maioria das igrejas protestantes, alguns até usam vinho alcoólico, mas não vou entrar nessa discussão aqui agora, posso até depois fazer um vídeo sobre isso, mas ela é declaratória. Para o católico ela é constitutiva, ou seja, alguns símbolos constituem uma realidade metafísica, espiritual, ou até mesmo real, né? Como por exemplo ritos, por exemplo a formatura. Aquele rito de formatura, em alguns casos, é constitutivo quando ali é assinado. O próprio casamento é um ritual simbólico que constitui uma realidade. Tá? Então alguns símbolos são constitutivos, outros são declaratórios. Mas o símbolo ele é importante porque ele reforça as nossas crenças e, obviamente, reforça a nossa identidade. Entendeu a importância disso? E ainda, para entendermos melhor, tem um versículo que Tiago escreve que ele diz: a fé sem obras é morta em si mesma. Tiago 2,17. A crença, o valor que não é vivido, ele morre. Por isso que uma cerimônia de casamento é tão importante. Porque no fundo, se eu não fiz aquela simbologia na minha mente, eu não sou casado, eu não passei por aquele momento. É por isso que a união estável e tal, ela não tem tanto valor assim. Entendeu? E quando a gente não valoriza esses símbolos, a gente não valoriza o que eles representam. Se eu não valorizo usar a minha aliança, inconscientemente eu desvalorizo o que ela representa. Entendeu? Então o símbolo é uma vivência daquilo que eu creio. Isso reforça na minha mente a importância daquela realidade. Por isso o símbolo é tão importante. E nós vivemos em uma sociedade que desprezou completamente os símbolos. Abandonou completamente os símbolos. E eu não estou falando só do Brasil, estou falando de uma realidade da nossa civilização atual. Nós abandonamos os símbolos.
E aqui está a importância de uma caminhada, de um ato simbólico. Por quê? Para reforçar o que nós acreditamos. Reforçar o que nós temos como valores, como ordem da realidade. Essa é a grande importância. Então você que está me assistindo, eu quero que você pense nisso. Né? Um símbolo é muito mais que um protesto. Um símbolo é muito mais que uma reivindicação. É por isso que o Nicolas ele vem batendo na tecla. Por quê? O Nicolas sabe de uma coisa que poucos sabem. Que a vida humana não está centrada na política. Não pode estar centrada na política. Hoje, quando as pessoas, não só no Brasil, como em outros lugares, mas especialmente no Brasil, isso é muito latente. A gente finca a nossa vida, a gente centra a nossa vida nas questões políticas, significa que a construção de quem nós somos está comprometida. Os símbolos e as realidades que constituem quem eu sou, o que eu acredito, os valores que eu tenho, estão comprometidos. Numa perspectiva cívica, o que eu falava anteriormente, de retirar a história, de nos negar o conhecimento da história, tira a identidade que nós somos como povo. E um povo que não sabe de onde veio, quem é, aceita qualquer narrativa bonitinha. É por isso que eu falava que os governos usam, né, a narrativa de vocês são oprimidos pelo capital, não sei o que, para comprar. As pessoas não conhecem a própria história. Para a maioria dos jovens, hoje adultos, até da minha geração, a família imperial foi uma atrocidade. Mentira. O império economicamente caminhava bem, tinha muita liberdade. As pessoas criticavam o imperador. Império não é sinônimo de regime ditatorial. Monarquia não é sinônimo de tirania. Houve muitos monarcas bons aí. Tá? E os imperadores brasileiros foram bons. Tá? O Dom Pedro I é melhor que o Dom Pedro II, mas foram bons. Né? Princesa Isabel seria uma ótima imperatriz. Tem alguns historiadores, alguns pensadores que falam que Princesa Isabel foi a melhor imperadora que o Brasil não teve. Né? Infelizmente, o Brasil não teve. Provavelmente seria. Era uma jovem muito bem preparada, muito bem estudada. Era uma jovem religiosa que valorizava os bons costumes, os bons valores. Tá? Então, provavelmente seria uma ótima imperatriz. Tudo bem? Não estou dizendo que o império era perfeito, não estou dizendo isso. Mas tinha muitos pontos bons. Só que o Brasil não conhece a sua história. E aí vem pessoas más e assaltam ali. A vida humana, retomando aqui o ponto, ela é centrada no que na filosofia a gente chama de ethos. A palavra ethos significa modo de ser. Isso é o centro da vida humana. E o modo de ser é pautado nas nossas crenças religiosas, na nossa relação com o sagrado. Porque desde Aristóteles já se entendeu que a natureza ela não concede fundamento para a existência. A existência não se autofundamenta. É por isso que Aristóteles ele faz a investigação filosófica da physis, natureza em grego. Tá? Ele escreve o livro Física, né, ou Physis em grego, o tratado sobre a natureza. Ele mostra ali que tem causa e efeito, que tem relações naturais. Mas chegou aqui, e agora? O que fundamenta essa existência? Ele vai para a metafísis, além da natureza, a metafísica, o que vai além da natureza. O que fundamenta a existência está fora da existência. Vem a revelação cristã e fala, esse é o Deus revelado nas escrituras judaico-cristãs. Né? É claro que o Deus de Aristóteles é uma outra história, não vou aqui ficar dando aula de filosofia, mas o que eu quero que vocês entendam é que a existência humana não se fundamenta nela mesma. É por isso que as pessoas que estão preocupadas só com o poder, só com a política, elas estão perdidas. E aqui eu quero que você perceba a importância do símbolo. Quando Nicolas ele propõe essa caminhada como símbolo, não como protesto, é porque ele está reivindicando, não tem reivindicações, tem simbologias. Ele está lá criticando atitudes, mostrando que o que está sendo feito injustamente. Por quê? Porque os bons valores, os bons fundamentos foram abandonados. Por isso que é um símbolo. Ela remete para algo que não está na natureza. Então, esse movimento, filosoficamente falando, é ouro. É ouro. Tem uma filosofia por trás desse movimento liderado pelo Nicolas Ferreira que vale muito para nós. Vale muito. É a proclamação de bons valores e boas crenças.
E assim, e aqui eu não estou querendo idolatrar o Nicolas, até porque eu já critiquei ele no momento em que ele faz lá o negócio da peruca loura e tal, o vídeo aí no canal, quem quiser assistir pode procurar aí. Critiquei ele quando ele mudou de partido, né, por causa do Bolsonaro. Hoje eu até percebo que ele acertou na mudança de partido por causa do Bolsonaro. Me parece que seguiu os bons valores dele. Até faço aqui uma meia-culpa da crítica que fiz anteriormente. Da peruca loura eu ainda acho um pouco de exagero, ele podia ter falado. Mas enfim, é o jeito dele. Tá? Tudo bem, é o jeito dele. Não vou deixar de gostar dele. Né? E esse ato dele reafirma que eu acertei votando nele nas últimas eleições, em ser um eleitor dele. Tá? Porque de fato ele vem representando muito bem. Ele sabe que é necessário uma reforma da nossa percepção de mundo, da nossa visão de mundo. Tá? E isso é preciso entender que nós, embora, como eu comecei a falar anteriormente quando eu falava da família real, as pessoas más vão governar, por quê? As pessoas que entendem essa realidade metafísica, elas estão preocupadas com a religião, elas estão preocupadas em criar boas famílias, e acaba que o governo vai ficando de lado. Só que isso é um problema. O poder nunca é vazio. Alguém vai exercer. Alguém vai exercer o poder. Tá? Certamente alguém vai exercer. O problema é que a democracia, ela cria a possibilidade do exercício do poder sem responsabilidade. É o que está acontecendo hoje. As pessoas exercem o poder no legislativo, no executivo, no judiciário, sem responsabilidade nenhuma. Punem seus adversários, né? Aos amigos tudo, ao adversário a lei. Né? Pune com todo rigor a lei. Agora, aquilo que interessa a eles, eles afrouxam. Eles interpretam a lei ao seu bel prazer. Tá? É o que está acontecendo no Brasil hoje. Ou seja, democracia é uma ilusão. Porque, no fundo, o governo justo é o governo pautado em bons valores. É isso. Isso Platão já tinha percebido, porque a democracia matou Sócrates. Sócrates foi democraticamente assassinado. Houve um processo. O que está acontecendo hoje? Democraticamente condenados. Então, democracia não é justiça. Nós temos hoje uma idolatria com a democracia. E essa inversão de valores, essa inversão de colocar a democracia como Deus do século, né? Tem um livro que fala Democracia, o Deus que falhou, né? Eu não me lembro o autor aqui agora. Vou colocar como marco, tá? Mas isso começa, como eu citei aqui, a questão da Grécia, né? A condenação de Sócrates. Tá? Mas como marco da modernidade, eu colocaria a Revolução Francesa, 1789. Ali nós temos a sedimentação dessa inversão de valores, de colocar a política no lugar dos valores, da justiça, da bondade, da beleza. A democracia como esse Deus. E toda a democracia, gente. Só olhar aí, ó, tem um monte de gente que defende que Cuba é democracia, que Venezuela é democracia. Tem um monte de gente que defende isso. Né? Muita gente defende que o Brasil ainda é uma democracia. Embora você tenha aí todas as atrocidades que a caminhada pela liberdade vem jogando na cara das pessoas. Por isso que ela é um símbolo. Eu espero que você tenha entendido aí a minha análise filosófica sobre a caminhada da liberdade. Infelizmente eu não posso estar lá por questões de possibilidades minhas mesmo, tá? Mas eu posso aqui contribuir com um vídeo no meu canal, ainda que um canal pequeno, tá? Mas eu espero que você não só assista, mas divulgue esse vídeo, para que entendamos o valor filosófico dessa caminhada, do momento que vivemos, e a necessidade filosófica de crescermos pautados na verdade, principalmente no amor pela verdade. Que você e a sua família possam viver pautadas no amor pela verdade. Nós que somos cristãos, no amor pela verdade, que é o nosso Senhor Jesus. A Bíblia está aqui, pautados na verdade, que é a palavra de Deus. Tá? Que é a minha Bíblia de estudo, não é a Bíblia que eu uso no meu dia a dia. Mas enfim, tá? Pensando nisso também, quero te fazer um convite para participar do seminário de Filosofia Cristã, Método Ethos. Aulas mensais, todo primeiro sábado do mês, às 10 horas da manhã. São aulas exclusivas, são lives fechadas, tá? Que você recebe o link por e-mail. Você pode convidar quem você quiser, mas eu estou te convidando a se inscrever hoje. Né? Deixa eu colocar o QR Code aqui. Você pode, tanto pelo QR Code, ou o primeiro link da descrição também, você se inscreve nos grupos do WhatsApp, do Telegram e por e-mail para receber todo esse material. Beleza?
Eu espero que você tenha percebido quão valoroso, filosoficamente, é o símbolo e a simbologia por trás do que Nicolas vem fazendo. Tá? Que Deus abençoe o Nicolas, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que você possa entender a importância de vivermos amando a verdade, buscando a verdade. Tá? Que Deus abençoe você, sua família, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe o Nicolas Ferreira e todos aqueles que estão apoiando ele. Um grande abraço, até a próxima.